Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Linux CentOS. Em seguida eu vou mostrar uma instalação simples, uma instalação básica dele, usando o VirtualBox. Bom, o CentOS ele é uma distribuição Linux derivada de uma distribuição Enterprise, que é uma distribuição Red Hat, né? Essa Red Hat Enterprise Linux, ela é uma distribuição paga, tá? Não é livre, e eles distribuíram, né, o código-fonte do Red Hat e desde então o CentOS é baseado no código-fonte da distribuição Enterprise Red Hat. Atualmente ela tem sido muito adotada em servidores, né? Muitas pessoas têm instalado o Red Hat em distribuições Enterprise, claro, mas aqueles que não têm recursos financeiros, né, ou optam por uma distribuição gratuita, têm usado muito o CentOS. Ele, por ser derivado de uma distribuição Enterprise, ele tem uma boa estabilidade, tá? E ele é bastante recomendado para que você utilize como servidor de aplicações. Bom, como que você faz, né, para instalar ele? Bom, eu estou aqui no site do CentOS, tá? Aqui é centos.org. Então, se você acessar aqui, você já vai cair na página principal. Você já tem a opção de download, né? Get CentOS Now. Então, você clicar aqui e aí ele dá duas opções para você: um DVD e Minimal ISO. O DVD ele já traz praticamente todos os pacotes juntos, né, numa mídia de DVD. E no Minimal ele traz somente aquilo que é necessário para poder instalar e startar o sistema operacional zerado. Eu vou optar por fazer o download desse Minimal aqui, e porque eu já vou em seguida, né, nas próximas aulas a gente vai fazer a instalação dos pacotes básicos através do download dos repositórios. Tá? Então eu vou escolher esse Minimal mesmo. Aí ele dá as opções aqui de mirrors, né, dos sites que estão próximos. Você pode escolher qualquer um desses daqui da parte de cima, tá? Só clicar em um desses aqui e aguardar o término do download. Bom, após o download, eu já instalei aqui também o VirtualBox, que é bom, depois de ter baixado o ISO, né, o instalador do CentOS, eu já tenho instalado aqui no meu computador o VirtualBox. A versão que eu tenho aqui é a versão 6, tá? Mas você pode ter outras versões aí que ele vai instalar sem problema nenhum. Bom, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui, né, para poder iniciar a instalação, eu vou criar uma nova, né, uma máquina virtual nova. Então, vem aqui em novo, vou dar um nome para ele, eu vou colocar CentOS versão 7, né, que é a versão que está lá, que eu fiz o download. Aí ele pede aqui para escolher, né, o local da máquina virtual. Eu vou escolher um outro aqui. Eu tenho uma pastinha já no D2 pontos que eu já criei especificamente para isso, que é uma pastinha chamada VMs, né, VMS, que é para jogar todas as máquinas virtuais ali dentro. E depois eu preciso escolher
uma... Deixa eu colocar aqui que ele não... Aí, agora sim. O tipo de sistema operacional, que é Linux mesmo, né? E a versão, a gente vai escolher aqui como Red Hat 64 bits, que é o mais adequado para o CentOS que nós acabamos de baixar aqui. Então, 64 bits e Red Hat. Então, próximo. Aí aqui ele pergunta a quantidade de memória, memória RAM, né, para a nossa máquina. Aqui ele já começa com 1 GB, né, pode deixar 1 GB mesmo. E aí ele pergunta o disco rígido, né, qual que é o tamanho do HD que você quer criar. Então eu vou criar aqui, pode ser do VDI mesmo. E aí ele dá duas opções, dinamicamente alocado e tamanho fixo. Qual que é a diferença? O dinamicamente alocado, o tamanho do disco vai ser alocado conforme a necessidade. Então você define lá, por exemplo, 10 GB de disco e aí conforme for necessário ele vai incrementando até chegar, né, no caso, o máximo tamanho dele, que é os 10 GB que você criou. Se você escolher essa opção de baixo aqui, o tamanho fixo, ele já vai de início alocar e criar um arquivão de 10 GB, que é o tamanho que você define lá. Tá? Qual que é o recomendado? Então, se você estiver fazendo um teste só fazendo um laboratório, você utiliza o dinamicamente alocado. Por quê? Você vai economizar o espaço inicial em disco, mas ele não vai ficar tão rápido, ele vai ficar um pouco mais lento, porque o VirtualBox vai ter que a todo momento ficar alocando espaço para ele. Já se você escolher o tamanho fixo, ele vai já reservar o tamanho que você definiu e por isso vai ficar mais rápido, tá bom? Então, se você estiver trabalhando num servidor que vai ser colocado em produção, então o recomendado é que você utilize tamanho fixo, tá bom? Aqui, como é só um teste, eu vou deixar dinamicamente alocado mesmo. Aí ele pede a pastinha, né, o local onde a gente quer salvar. Reparem que ele já colocou lá no D2 pontos, né, o local do disco que ele vai criar, né, CentOS 7, e o nome do arquivo do disco rígido, que é CentOS 7.vdi. E aí o tamanho que eu quero criar. Eu vou colocar aqui um tamanho, vou colocar aqui 15 GB. Tá? O tamanho dá e sobra, mas eu vou colocar aqui 15 GB. E em seguida criar. Reparem que ele criou aqui, tá, a máquina virtual, e nessa parte aqui do meio tem algumas opções aqui que ele já traz, né, ó. As configurações, CentOS, sistema tem memória de 1024, ordem de boot, tela e assim por diante. Reparem que aqui eu tenho um item que mais para frente a gente vai mexer, que é a configuração da rede. Tem um adaptador de rede só e ele é do tipo NAT. Mais para frente eu vou explicar direitinho o que significa isso. Tá? Por enquanto eu não vou mexer nisso. Para realizar a instalação, aonde que a gente vai ter que mexer? Vou mexer aqui no boot. Tá? Então eu venho aqui em armazenamento e eu vou vir aqui no CDzinho aqui na mídia. E aí eu vou escolher qual que é a mídia que ele vai dar boot. Então, como se fosse um drive, né, de disco de DVD ou de CD de boot, você vai escolher o arquivo que a gente fez o download, né, do CentOS, é o ISO. Então você vem aqui, eu vou selecionar um arquivo de disco virtual e eu vou lá no Downloads, onde que está o CentOS que eu acabei de fazer aqui o download dele. Ou seja, quando eu iniciar o PC, essa máquina virtual, ele vai buscar a mídia de CD que vai ser, na verdade, o meu arquivo de instalação, né, de boot do CentOS.
beleza? Então, ok aqui. Então agora ele já setou aqui na configuração, e aí eu posso vir aqui e iniciar a máquina virtual. Aí iniciando aqui a máquina virtual, ele dá algumas opções aqui, né? Instalar e testar. Eu vou escolher a opção de Install CentOS. Aí ele vai iniciar o processo de instalação, né? Vai carregar aqui. Carregando a instalação. O processo em si, vocês vão ver que é bastante simples, tá? É bastante intuitivo e não tem muitos problemas não. Vamos aguardar que ele terminar o boot. Ok, então a primeira informação aqui que ele está pedindo, né? Está mostrando aqui uma tela de boas-vindas, e ele já está querendo saber qual é o idioma, né, que eu quero usar durante o processo de instalação. Eu, quando utilizo e configuro em servidores, eu não utilizo português. Eu, por costume, sempre utilizo o idioma inglês, por achar mais fácil, mais limpo a tradução. Então, eu, por preferência, sempre utilizo o inglês. Então, eu vou deixar em inglês mesmo e vou prosseguir aqui. Então, só em continuar. Continuar. Aqui ele pergunta agora outras configurações, né? Por exemplo, data e hora, o teclado e o idioma, né? E aí a fonte, né, de instalação. Vamos começar aqui pela data e hora. Então vou escolher aqui São Paulo. Done. Depois eu vou em teclado e vou adicionar o idioma do teclado. No nosso caso aqui é português do Brasil, então eu vou lá até português do Brasil e seleciono a opção correspondente. Aqui, português do Brasil. Clico em adicionar e agora eu seleciono como primário português do Brasil, colocando o inglês para baixo. É recomendado que você faça uns testes aqui do lado para ver se está ok com o teclado, tá? No caso eu testo aqui algumas teclas acentuadas, se estiver tudo ok, aí você pode concluir. Em Done. Depois ele tem a opção, como eu disse, do idioma. Eu prefiro deixar aqui o inglês, né, por ser mais familiarizado na parte de administração em inglês mesmo. Aqui, né, como eu já comentei, a gente vai fazer a instalação mínima, tá? Sem software adicional nenhum, a gente vai fazer isso depois. Fonte de instalação é o mídia local, essa mídia que a gente está usando, e aqui o sistema de particionamento do disco. Então ele já tem aqui a opção do disco de 15 GB que a gente adicionou na instalação, e aí ele tem duas opções lá embaixo, que configurar o particionamento automático e a opção de eu definir, né, eu vou configurar o particionamento por mim mesmo, né? Então eu vou mostrar, né, como que a gente configura manualmente. Então eu vou selecionar o disco e vou escolher a opção, porque eu vou fazer isso
manualmente. I will configure partitioning. I configure partitioning. Ok. Bom, feito isso, eu vou prosseguir em Done, e aí ele pergunta, né, como que a gente quer criar o esquema de particionamento. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso mais adiante, mas se você clicar nessa opção, você vai ver que ele já cria automaticamente o mínimo, né, necessário, que é a partição de boot, a partição barra, que é a partição raiz, onde é instalado o sistema operacional, e o swap, que é a partição de troca, né, que é auxiliar a memória RAM. Tá? Então, vamos deixar esse esquema aqui por enquanto. E também ele mostra, né, ele cria também com o sistema de arquivo, né, o File System. Ele cria com o File System XFS, que é o default dele. Aqui você vai ver que tem os outros sistemas de arquivo, né, XT3, XT4. Né. Vamos deixar o XFS por enquanto. Então ele criou aqui esse esquema de particionamento, que a gente pode deixar com 12.5 GB para o sistema operacional, 1 GB para a partição de boot e 1,5 GB aí mais ou menos para a partição de swap. Então vamos clicar lá em Done. Aí ele mostra um resumo, né, do que vai ser feito, né, o que ele vai fazer. Ele vai destruir lá o disco, né, SDA, depois vai criar as partições, etc. É só em aceitar. Depois tem a opção de a gente configurar a rede, né, e o hostname. Aqui a gente não tem nada configurado, né, nenhuma configuração de rede. Eu vou deixar sem nenhuma configuração de rede por enquanto. A única coisa que eu vou configurar vai ser o nome do host. Tá? Então, na parte de baixo, né, tem o nome do host. Deixa eu voltar aqui. Aqui na parte de baixo, ó, hostname, que é o nome da máquina. Esse nome pode ser o nome que você quiser. Eu vou colocar um nome fácil aqui, vou colocar nome de super-herói, pode ser o nome de país, de planeta. Eu vou colocar, por exemplo, Spider-Man, que esse vai ser o nome da minha máquina. Então, o hostname vai ser Spider-Man e o domínio vai ser o domínio local, né? O local domain, spiderman.local domain. Aí pode ser aplicar. Aí depois só em Done. Bom, depois feito isso, a gente pode clicar em para iniciar a instalação, e aí ele vai começar a instalar. E ele já dá a opção para a gente setar o password do usuário root. Aqui pode ser o password, eu vou colocar aula 2019, confirme embaixo, aula 2019, Done. Aí é só aguardar o término da instalação. Ele vai começar a instalar aqui os pacotes. Aí é só aguardar um pouquinho. Ele demora aí uns 5 a 10 minutos, dependendo da velocidade da sua máquina. Eu vou pausar o vídeo aqui e a hora que estiver no finalzinho eu volto. Bom, pessoal, está no finalzinho aqui a instalação, terminou. Eu posso clicar agora aqui já no reboot, que ele vai reiniciar a máquina virtual e fazer o primeiro boot do sistema operacional que a gente acabou de instalar. Só em reboot, ele vai fazer o reboot da máquina. Ele já começa a startar e carregar o sistema operacional. Carregando.
Aí ele já vai, depois que terminar de carregar, você vai ver que ele vai cair na tela de login. Aí depois da tela de login, você vai entrar com o usuário root. Aí a senha que a gente definiu na instalação. Aula 2019. E aí ele cai no prompt. O primeiro comando que a gente pode digitar aqui para ver quanto foi usado na instalação é o comando df-h. Vamos ver quanto que foi usado de disco na instalação. Aí ele consumiu, ó, se a gente verificar lá no primeiro, né, no barra, o barra consumiu aproximadamente 1 GB e pouquinho, né, na instalação dos 12. Então sobrou 12 GB, tem de 13, ele usou 1, sobrou 12, tá? E aí ele tem aí as outras partições também. Do boot ele usou 133 MB, né, que tá ali. E aí outro comandinho para a gente desligar é o comandinho shutdown -h de route now. Então eu vou desligar agora, now, N-O-W. Enter, aí você vai ver que vai desligar a máquina. Bom, vamos aguardar aqui enquanto ele desliga. Bom, pessoal, essa foi a primeira aula, é só para mostrar, né, falar um pouquinho, introduçãozinha sobre o CentOS e mostrar a instalação básica do Linux CentOS. Um abraço e até a próxima.